Vamos prosseguir na nossa análise no livro do Eclesiastes. Abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Chegamos hoje ao capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eu lerei os 8 primeiros versículos do capítulo 3 de Eclesiastes. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz o seguinte: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da correta compreensão da sua palavra. Senhor, o povo que se reúne neste lugar é o teu povo. A palavra que acabamos de ler é a tua palavra. Este que fala, Senhor, é teu servo. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que agora tu nos conduzas de tal maneira naquilo que vamos fazer, que ouçamos com clareza, ouçamos com poder a tua voz. E que a tua palavra poderosa promova em todos nós aquelas mudanças que o Senhor mesmo deseja promover. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em todo e qualquer formulário que você for preencher, uma informação importante que lhe será sempre pedida é a data do seu nascimento. Não é verdade? Sempre que a gente vai preencher um formulário qualquer, para qualquer propósito, tem sempre lá esta pergunta: data do nascimento. Data do nascimento é uma coisa importante. Tanto é assim que, de um modo ou de outro, a cada ano, a gente celebra o aniversário da gente. Não é verdade? Então, ainda que seja de maneira simples, discreta, às vezes apenas uma oração de gratidão lá no quarto fechado, a data do nosso aniversário é sempre lembrada, não é?
Ultimamente nós criamos o hábito agora de celebrar o mêsversário. Essa é uma moda nova. São celebrações mensais, daí mêsversário, não é? A gente inventa moda. Então agora a gente celebra mês a mês o primeiro ano de vida. É o jeito novo que nós inventamos. O que tudo isso significa, irmãos? Isso significa que nós somos seres temporais. Tudo isso significa que nós nascemos, nós vivemos debaixo do tempo. Tudo isso significa que nós somos seres que existem imersos no tempo. Somos seres temporais. Não é assim? Nós contamos o tempo, nós organizamos o tempo, nós somos seres que vivem na dependência de relógios, na dependência de calendários, na dependência de agendas, não é? Somos seres temporais. Nós usamos medidas temporais, medidas para quantificar o tempo, não é? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. Então, são categorias temporais com as quais todos nós estamos familiarizados. Então, não há como fugir. Somos seres temporais e estamos relacionados ao tempo. Mas há uma coisa que nem sempre a gente percebe. É que a nossa relação com o tempo é muitas vezes complicada. A nossa relação com o tempo nem sempre é fácil. A nossa relação com o tempo muitas vezes gera tensões, angústias, tristezas, ressentimentos no nosso coração. Não é verdade? Quando a gente tem 63 anos, como eu, a gente quer parecer que tem 40. Não é assim? Ou quando se tem 15, quer parecer que tem 25. Pergunte a idade de um adolescente. Ele vai dizer, olha, eu tenho 15, mas vou fazer 16 dia tal. Ele já lembra que vai fazer 16. Então, a nossa relação com o tempo, às vezes, é uma relação bastante conflituosa, bastante complicada. Outro problema que nós enfrentamos nesta nossa relação com o tempo é a limitação do mesmo. Às vezes a gente pensa, puxa vida, eu precisaria de um dia de 30 horas. 24 horas não está dando, não é? O tempo é muito limitado para atender todas as demandas, para fazer tudo o que eu desejo. Então é um desafio enorme. E aí a gente tem que estabelecer prioridades, porque a gente só tem 24 horas por dia. A gente precisa aprender a dizer não a um punhado de demandas. E se você tem dificuldade de dizer não, aí a coisa fica mais complicada ainda. Porque existem demandas que são legítimas, mas eu não tenho tempo para atendê-las.
E ao longo da vida, muitos sonhos, muitos planos ficam para sempre no papel, por falta de tempo. Sonhamos e nunca conseguimos realizar. É aquele curso que a gente planejava fazer, escrever um livro, aprender um idioma novo, fazer aquela viagem. Simplesmente a gente não tem tempo suficiente para realizar todos os sonhos e fazer tudo o que queremos. Talvez você não tenha parado para pensar, mas há um jeito cristão de se relacionar com o tempo. Há um jeito bíblico de se relacionar com o tempo. E a Bíblia trata disso com muita clareza. Por exemplo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 13, no verso 11, Paulo se dirige aos seus leitores dizendo o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então ele se dirige a eles como cristãos e dizem: olha, eu me dirijo a vocês porque como cristãos vocês conhecem o tempo. Como cristãos vocês têm uma correta compreensão desse assunto. Vocês se relacionam corretamente com o tempo. Então tem um jeito cristão de se relacionar com o tempo. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais. Não andem como nécios, como tolos, andem como sábios. E ele emenda: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, Paulo diz que tem um jeito sábio de se relacionar com o tempo. Tem um jeito tolo de se relacionar com o tempo. E ele diz aos seus leitores de Efésios: veja lá como é que vocês estão vivendo. Veja lá como é que vocês estão se relacionando com o tempo. Não façam isso de maneira tola. Façam isso de maneira sábia. Então, há um jeito cristão de lidar com o tempo. Há um jeito bíblico de lidar com o tempo, não há dúvida. Irmãos, muitos dos nossos problemas, muita da nossa aflição é porque nós não sabemos nos relacionar com o tempo. Compreender o tempo, se relacionar bem com o tempo é parte da tarefa cristã. O crente precisa aprender a se relacionar com o tempo. Se o texto da semana passada focalizava a nossa relação com o trabalho, o texto de hoje focaliza a nossa relação com o tempo. E o tema do sermão hoje poderia ser Deus, você e o tempo. Então, Pedro, não sei se o Pedro está por aí, colocar lá no canal da igreja o tema do sermão, você sempre às vezes me pede, então o tema pode ser esse: Deus, você e o tempo, parte 1. Acho que domingo que vem a gente volta a esse assunto, parte 2. Mas o que nós desejamos oferecer a você hoje a respeito da nossa relação com o tempo? Que verdade desejamos extrair da palavra de Deus hoje para ajudar você a lidar de maneira sábia, correta, bíblica, cristã com
o tempo. 3 verdades. Primeira verdade, primeiro lugar, você precisa saber que Deus é o Criador e o organizador do tempo. Então, o nosso texto, veja aí o verso 1 do nosso texto, Eclesiastes 3, verso 1. Salomão, que cremos ser o autor do Eclesiastes, diz aí em 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Qual é o sentido desse versículo? O que Salomão está dizendo aí, quando ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu? Cuidado para não interpretar erradamente isso aí. Salomão não está dizendo que você vai ter tempo para fazer tudo o que você quer. Não é isso não, ok? O que ele está dizendo aí é que nós vivemos num mundo onde há um arranjo, onde há um planejamento, onde há uma organização temporal, uma estrutura temporal estabelecida pelo Criador. Então é isso que ele está dizendo. Nós vivemos num mundo criado por Deus, e quando Deus criou o universo, Ele estabeleceu no seu mundo uma estrutura temporal. É isso que ele está afirmando aí. Mas como é que Salomão chega a essa conclusão de que há esta estrutura, esta organização temporal estabelecida por Deus? Há um fato curioso aqui. Curiosamente, no primeiro capítulo do Eclesiastes, Salomão não via nenhum sentido na sucessão temporal. Lá no início do livro, nós já passamos por lá, no capítulo 1, para Salomão, a sucessão temporal era apenas uma mesmice sem sentido. Se você quiser recordar, volte um pouquinho aí na sua Bíblia e vá no capítulo 1 do Eclesiastes. Nós já passamos por aí. E olha no verso 3 a 5, a partir do verso 3, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele fala, a sucessão temporal. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. E aí depois ele diz: tudo isso é canseira e enfado. Então preste bem atenção. No capítulo 1, Salomão diz: a sucessão temporal é uma mesmice sem sentido. Viver nesse mundo é uma canseira, não vale a pena. Mas chega no capítulo 3, ele olha e vê o tempo de maneira diferente. Ele fala: tudo tem seu tempo determinado. Há uma estrutura, há uma organização temporal no mundo. Espera aí, por que Salomão mudou de ideia? Por que lá no capítulo 1 não fazia sentido para ele a sucessão de tempo? Mas agora no capítulo 3 faz sentido, e ele vê uma estrutura sábia, bem bolada, uma estrutura temporal no mundo. O que mudou? Irmãos, a mudança está aí no final do capítulo 2. Até então, Salomão vinha refletindo sobre a vida debaixo do sol, sem levar Deus em consideração. Até então, Salomão mantinha Deus fora do quadro.
Mas no final do capítulo 2, Deus é mencionado pela primeira vez no livro. Então, aí no final do capítulo 2, a partir do verso 24, ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então notem, enquanto Deus esteve fora do quadro, trabalho era uma canseira, um enfado. Enquanto Deus esteve fora da equação, sucessão de tempo era uma mesmice enfadonha. Mas quando ele traz Deus para a equação, quando Deus é colocado no quadro, quando Deus é levado em conta, as coisas parecem ganhar sentido para ele. Agora chega no capítulo 3, a sucessão de tempo deixa de ser uma mesmice sem sentido e passa a ser uma estrutura bem bolada. Há tempo para tudo. Há uma estrutura, portanto, ele está considerando aqui o fato de que Deus criou o tempo e Deus organizou o tempo e estabeleceu uma estrutura sábia. A sucessão de tempo obedece esta estrutura criada por Deus. E não é difícil você comprovar isso na Escritura, não é? Em Gênesis é dito que quando Deus criou o universo, lá no capítulo 1 de Gênesis, versos 4 e 5, diz que Deus fez separação entre luz e as trevas, está organizando o seu mundo, e Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite, e aí diz lá, houve tarde, manhã, o primeiro dia. Olha só, Deus criando o tempo e Deus estruturando e organizando a dimensão temporal do mundo. Quando você chega no capítulo, no verso 14 de Gênesis 1, você lê, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha só, a revelação bíblica sobre a criação diz que Deus trouxe o mundo à existência pelo poder da sua palavra, e quando ele fez isso, ele estabeleceu uma estrutura temporal no mundo. Então essa é a primeira verdade que você precisa saber se deseja se relacionar bem com o tempo. Primeira verdade, saiba disso. Deus é o criador do tempo. Deus é o organizador do tempo. Há uma estrutura temporal no mundo que foi Deus mesmo quem estabeleceu. Irmãos, no mundo de Deus, há uma estrutura temporal em funcionamento e as coisas, os acontecimentos obedecem esta estrutura temporal. É isto que Salomão está dizendo aqui, quando ele diz aí, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele está dizendo, nós não vivemos num mundo caótico, nós vivemos num mundo bem estruturado, e essa dimensão temporal foi criada e estruturada por Deus mesmo.
Não é difícil você perceber isso na sua própria experiência. Pense, por exemplo, nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Cada época destas, cada estação desta, a criação se comporta de uma determinada maneira, não é isso? Há uma estrutura aí. O verão, por exemplo, é um tempo mais quente, não é? Tempo mais quente. O inverno é um tempo mais frio. Na primavera, as plantas florescem. No outono, em geral, as folhas das árvores caem e muitas flores se transformam em frutos. Percebe que há uma estrutura na coisa? De natureza temporal. É isso que ele está dizendo no verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, porque foi assim que o Criador estruturou o mundo que ele trouxe à existência. Nós vivemos em um mundo no qual há uma estrutura temporal criada por Deus. Deus tem o seu relógio. Deus tem a sua agenda. Deus tem o seu calendário próprio. É isso que o verso 1 está dizendo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, qual é a primeira verdade que você precisa saber sobre o tempo, se você deseja se relacionar com ele de maneira saudável? É que Deus é o criador do tempo e o organizador do tempo. Segunda verdade que você precisa saber: saiba, em segundo lugar, que Deus age de maneira redentora dentro do tempo. Preste atenção. Tempo é uma categoria da criação. Deus transcende o tempo. Deus é eterno. Antes do tempo ser criado, Deus já existia. Então, tempo é uma categoria da criação. Nós, as criaturas, vivemos dentro do tempo, mas Deus não. Deus extrapola esta categoria de tempo. Ele não está sujeito ao tempo. Ele era, ele é, ele há de ser, ele é eterno. Nós que somos seres temporais, que vivemos dentro da caixa temporal, a gente nem sequer consegue imaginar a existência fora do tempo. Mas Deus é eterno, Ele existe fora do tempo, Ele não está sujeito ao tempo, mas Deus age dentro do tempo. Ele entrou no tempo para realizar o seu plano redentor. Então Deus age dentro do tempo de maneira salvadora. Paulo falou em termos temporais desta ação de Deus quando ele pregou aquele famoso sermão lá em Atenas, lembra? Lá no Areópago. Se você quiser relembrar, abra lá Atos 17. Atos 17. Veja como é que Paulo falou do plano de salvação em termos temporais, em categorias temporais. Atos 17, verso 30 e 31. Veja bem. Ora, Paulo dizendo aos atenienses: ora,
não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, houve um tempo que Paulo chama de tempo da ignorância. Então, houve um tempo quando no cronograma de Deus, quando no plano de Deus, ele permitiu que todas as nações do mundo vivessem na ignorância a respeito do que ele está fazendo na história da humanidade. Ele só revelou o seu plano para Israel naquele tempo. Não havia luz para os gentios. Só Israel conhecia, em alguma medida, os segredos de Deus. Então, Paulo diz, houve um tempo de ignorância. Deus permitiu que os povos e as nações ignorassem o seu plano. Essa é a estrutura temporal do que Deus está fazendo. Então, houve um tempo da ignorância. Verso 30. Agora, categoria temporal. Agora, houve um tempo no passado, mas agora, no presente, porém, há um novo tempo. É o tempo da notificação. É o tempo da oportunidade. Agora Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, houve um tempo da ignorância. Paulo diz, agora está acontecendo um tempo da oportunidade. Aquilo que Deus deixou sem revelar, agora ele revelou com a vinda do seu Filho ao mundo. Então, agora o tempo mudou. Agora não é mais o tempo da ignorância, agora é o tempo da oportunidade, e vocês precisam se arrepender e aceitar a oportunidade que Deus está lhes dando. Então, houve um tempo da ignorância, está havendo um tempo da oportunidade. Agora, veja o que Paulo está dizendo aí. Porquanto estabeleceu um dia, estabeleceu um tempo no futuro, agora é no futuro, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Percebe como é que Paulo vê um cronograma na história da salvação? Houve um tempo de ignorância, mas agora está havendo o tempo da oportunidade. Mas Paulo diz, esse tempo da oportunidade tem prazo de validade, porque haverá um dia, haverá um tempo, quando Deus julgará o mundo com justiça. Então, irmãos, esta é a segunda verdade que você precisa aprender se deseja se relacionar bem com o tempo. Deus não apenas criou o tempo, estruturou o tempo, mas ele, embora transcenda o tempo, ele age dentro do tempo, ele está cumprindo um cronograma de natureza redentora na história. É isso que Paulo falou lá aos atenienses. Que há um cronograma redentivo, de natureza redentora na história, fica claro. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Então, há um cronograma. Jesus veio a esse mundo no momento exato determinado pelo cronograma de Deus. Foi na plenitude dos tempos. Quantas vezes você ouve Jesus falando assim, ainda não é chegada a minha hora? O que isso significa? Ainda não é chegada a minha hora. Ele tinha consciência de que estava seguindo um cronograma. Ainda não é chegada a minha hora. Então, há um cronograma. Há um cronograma. Deus está agindo dentro do tempo
E o propósito de Deus com o seu cronograma, preste atenção nisso, é importante. O propósito de Deus com o seu cronograma não é realizar os seus sonhos, é redimir você. Entendeu? Esse é o propósito do cronograma de Deus. É um cronograma redentor. Ele está empenhado na sua redenção e não em realizar seus sonhos. Você se frustra ao lidar com o tempo porque você não sabe disso. Você acha que o cronograma de Deus é para realizar seus sonhos. Não é, não. Você não vai ter tempo para realizar todos os seus sonhos. Você vai ter tempo suficiente para ser salvo. E Deus vai salvar você. Entendeu? Então, Deus está agindo dentro do tempo, de maneira redentora. Esta é a segunda verdade que você precisa guardar no seu coração. Embora Deus seja eterno, Ele entrou no tempo, Ele está trabalhando dentro do tempo, e cada coisa que acontece no cronograma de Deus tem o propósito redentor. O plano salvador de Deus está sendo executado no tempo, segue a agenda própria de Deus, o cronograma de Deus, e no final, esse cronograma promoverá a glória de Deus e a redenção do seu povo. É com base nisso que Paulo diz: todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Tudo que está agendado para redimir você e para glorificar a Deus. Então, é isso que Salomão está dizendo. Então, ele diz, olha, tem uma estrutura, há tempo para tudo, o universo não é temporalmente caótico, tem uma estrutura e há tempo para tudo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Você entrou nesse mundo com base nesse cronograma e vai sair dele com base nesse cronograma. Entendeu? Há tempo para tudo. Há tempo de chorar e há tempo de saltar de alegria. Todas as emoções. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer, de odiar. Há tempo de guerra, há tempo de paz. Tudo, absolutamente tudo que acontece é parte do cronograma de Deus. E o cumprimento deste cronograma, no final, vai trazer glórias para Ele e vai trazer redenção para o seu povo. Então, esta é a segunda verdade que aprendemos aqui. Deus não apenas criou e organizou o tempo, mas Ele age dentro do tempo para redimir um povo para si. Terceira e última por hoje, a gente volta ao assunto na semana que vem. Finalmente, você precisa saber, para se relacionar bem com o tempo, você precisa saber que você é um concessionário do tempo de Deus. Ele é dono do tempo. Ele é senhor do tempo. O tempo que você tem é uma concessão de Deus a você. Você não é dono do tempo. Você é mordomo do tempo. Nenhum de nós pode usar o tempo como bem entende. É por isso que Deus exige de você guardar o domingo. Qual o sentido desse dia? Você trabalha 6 dias e você tem que parar um dia. Para que você para um dia? Qual é o propósito?
Isso aqui é um recurso pedagógico de Deus. É ensinar você que o tempo não é seu, o tempo é dele. Não foi assim? Quando Deus colocou o homem lá no jardim, falou, você pode comer de tudo aqui, mas para você não se esquecer que você é apenas o gerente, você não é o dono, essa árvore aqui você não vai comer. Para lembrar que você não é dono, você é só o gerente, o administrador, tá bom? E para lembrar que o tempo não é seu, para cada 6 dias trabalhado, você vai dedicar um para mim. Vai dedicar esse tempo só para mim. Para você lembrar que você é mordomo do tempo, é uma concessão. Entendeu? Esse é o sentido do domingo. Quando você usa esse tempo para os seus próprios interesses, você está dizendo, não, eu sou dono e eu faço o que eu quiser. Entendeu? Esse é o propósito do domingo. É lembrar a você que você não é dono do seu tempo, você é apenas mordomo dele. Tempo é uma concessão de Deus a você. Para de ficar indo lá para o Ipatingão no domingo ver futebol. Dá um jeito de usar esse tempo de outra maneira, tá bom? É isso mesmo. Então, preste bem atenção. Domingo existe para lembrar a você que você não é dono do seu tempo. Deus e não você é o Senhor do tempo. É concessão. Ele nos dá o tempo que ele bem entende. Não é verdade? Não é isso que o salmista disse? Lá no Salmo 139, todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus já me deu 63 anos, não sei quanto tempo tem pela frente ainda, não sei se vai ser muito, se vai ser pouco, mas deu bastante, eu sou feliz por isso, graças a Deus. Mas a uns ele dá muito tempo, a outros ele dá pouco tempo, é concessão, não é? É assim mesmo. Mas uma coisa é verdade, ele dará a você tempo suficiente, não para você realizar todos os seus sonhos, mas o suficiente para que você seja redimido por ele. Então, você é concessionário. Vede prudentemente como você está usando o seu tempo. Então, você precisa aprender a se relacionar corretamente com o tempo. E para isso, você precisa aprender que Deus e não você é o Senhor do tempo. Esse desejo nosso de querer controlar o tempo é que enche o coração de ansiedade. Se você não entender isso, você não vai manter a sua sanidade. Irmãos, às vezes eu desejo, por exemplo, de fazer o tempo parar, não é? Eu tenho 63 anos, mas queria ficar só com 40. Isso me angustia. Esse desejo de controlar o tempo, às vezes é o desejo de fazer o tempo parar, enche o coração de angústia. Às vezes é o desejo de fazer ele andar mais depressa, não sabe esperar, não é? Esperar é uma virtude. Então, fica ansioso porque quer fazer o tempo andar mais rápido. Às vezes é o desejo de ter mais tempo, só tem 24 horas por dia. Enfim, essa é uma relação doentia com o tempo. É não entender a Escritura. Esse desejo de querer controlar o tempo resulta em ansiedade, em raiva, em ressentimento, em frustração, em decepção, em angústia, em depressão. Tudo
porque você não está se relacionando com o tempo de maneira bíblica, de maneira cristã. Então, você precisa aprender que o tempo é de Deus. Ele é o criador do tempo. Você precisa aprender que ele tem uma agenda de natureza redentiva. Ele não está comprometido em realizar os seus sonhos. Ele está comprometido em salvar você. E aprenda, de uma vez por todas, que você é concessionário do tempo que pertence a Deus. Ele lhe dá algum tempo. A uns ele dá muito, a outros ele dá pouco tempo. Ele não lhe dá tempo para fazer tudo o que você quer. Aos 63, eu já abandonei muitos sonhos e muitos projetos. Sonhei, mas não deu tempo. E não vou ter mais tempo para realizar. Já me desencanei. Já era. É assim mesmo. Mas eu sei que ele me deu tempo suficiente para fazer de mim um ser humano perfeito como Jesus. Vai dar tempo dele fazer isso. E ele vai fazer isso. Entendeu? Ele está comprometido em fazer isso. Redimir a mim, redimir a você como parte do povo dele. Em suma, você e eu precisamos aprender a viver no tempo de Deus. Tá bom? Você precisa aprender isso para manter a sua sanidade. Nós tivemos agora, recentemente, as Olimpíadas lá no Japão, não é? Eu não acompanhei as Olimpíadas, não. Mas em 2002, eu gosto de futebol, né? Em 2002, eu acompanhei a Copa do Mundo. Penta! Nós fomos penta, 2002. E lembram onde foi a Copa do Mundo em 2002? A sede? Japão e Coreia, não é? Foi lá, Coreia do Sul. E por causa da situação geográfica, os japoneses e os coreanos vivem num tempo diferente do nosso tempo. Não é verdade? Eles vivem num tempo diferente. Aqui a gente chama de fuso horário, não é? Questão do fuso horário. E eu me lembro que em 2002, tinham alguns jogos às 3h30 da manhã. Teve um jogo do Brasil às 3h30 da manhã, não é? Então, se a gente quisesse assistir aos jogos ao vivo, o que você tinha que fazer? Entrar no tempo dos japoneses. Você tinha que entrar no fuso dos japoneses e coreanos. Para eles era tempo de jogar, mas para nós era tempo de dormir. E aí ficava nessa tensão, não é? Para mim é tempo de dormir, mas lá no Japão é tempo de jogar. Então, se eu quero ver o jogo, o que eu tenho que fazer? Entrar no tempo do Japão. E eu fiz isso, punha lá o relógio, despertar, falei, não é tempo de dormir agora é tempo de ver jogo. Então, se você quisesse em 2002, na Copa do Mundo, se você quisesse viver no tempo do Brasil, você ia ter problemas para ver o jogo no Japão. Entendeu? Se você teimasse em continuar vivendo no tempo do Brasil, diz, não, agora é tempo de dormir. Aí não ia rolar. Você ia perder os jogos. Entendeu? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que você vai ter muitos problemas se não aprender a viver no tempo de Deus. Você vai ter muitos problemas se você não aprender a viver no fuso horário de Deus. A minha oração é para que você aprenda a viver no tempo de Deus.
A hora que você aprender, muitos problemas desaparecerão. Ansiedade, raiva, frustração. Então aprenda a viver no tempo de Deus. O tempo é dele. Ele tem um cronograma de natureza redentora. E você é apenas concessionário do tempo dele. Isso vai ajudar você a viver melhor, para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de mim. E que nós aprendamos a nos relacionar com o tempo de maneira mais saudável. Amém.